Senhor. Será concedido o tema que me passaram, amém? Amém. Prometo não sair do tema. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente, sim. Graças a Deus. Amém. Então, Isaías 38, do 1 ao 8. É isso? Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, e o profeta Jeremias, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te peço-te, porque andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, o teu pai, ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei-te das mãos do rei da Síria, e a ti a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus passou com o sol pelos graus do relógio, e de cá volte-te 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? A palavra vem nos dizer, nessa tarde de hoje, que muitas das vezes a nossa fé se move por oração e ação, né? E quando Ezequias adoeceu pelos covardes, ali era imerecido de tantas coisas pela fé que tinha dado, sabemos nós, a nossa graça divina que o Senhor tinha dado abundantemente por 15 anos ou por 15 dias, como diz a palavra nessa tarde de hoje. É tão merecido a nossa fé e a oração, porque quando oramos e temos fé em oração, temos que ter ação. E nessa tarde de hoje, sobre o tabernáculo do Senhor Jesus, que temos que estar em santidade para ter merecimento algum do Senhor. Às vezes tem muitas dificuldades na nossa vida, vem uma doença, uma peleja, que nós podemos nem saber o que podemos viver ou sobreviver. Assim foram acrescentados os dias mediante Ezequias. E como eu passei uma doença de enfermidade há muitos anos atrás, uns 4 anos atrás, eu entendo que essa palavra, nesse dia de hoje, me alegrou de uma tal forma, e ao mesmo tempo me entristeci por ter sofrido uns danos naquela época, de uns 4 anos atrás, por eu me sentir hoje vivo de contar a história nessa tarde de hoje. Eu tive 3 infartos, 2 rins parados, água no pulmão, coração, diabetes, pressão alta, eu pesava 250 quilos. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou com 96 quilos. Mas eu passei... Fiz uma cirurgia bariátrica aqui em Rio Verde. Tem 3 anos que eu estou aqui nessa cidade, estou de São Paulo. E quando vem essa palavra,
a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Eu entendo que Deus me deu essa cura e esse milagre na minha vida. Eu até chorei e hoje eu passei um constrangimento muito grande para poder chegar nesse horário e poder honrar ao Senhor e honrar a quem foi dada essa palavra e que foi concedida esse minuto, porque a palavra em Gênesis 8, 15 e 19, 6 e 8 também, Noé, a sua família navegava sobre a arca da providência por Deus acima de torrentes distribuidoras do dilúvio concedido sobre o locumes daquela catástrofe universal que teve. Então, muitas das vezes a gente não sabe o que está diante de acontecer sobre a nossa frente, sobre a nossa retaguarda nessa tarde de hoje. Assim também como Moisés também passou por aquele sacrifício sobre a terra de Israel, que muitas das vezes nós não sabemos o que Deus tem para nós. Uma liberação sobre o Egito, que aqueles viveram pela graça divina. Então Deus, nessa tarde de hoje, tem uma graça divina nesse dia de hoje chamado terça-feira. Igreja, às vezes, muitas das vezes, nós não entendemos o agir de Deus. Quando passamos os dias sendo contados, as horas, como foi transformado esse relógio. E a casa que voltou 15 graus atrás e recuou o sol 10 graus. Eu entendo isso, que quando Deus quer adiantar, Ele adianta. Quando Ele quer atrasar, Ele atrasa. Porque o que é movido sobre nós nessa tarde de hoje é a nossa fé. E se você tem fé e crê na oração, no poder da oração, você está sendo curada, você está sendo curado. Assim como eu fui curado. Eu fui curado de uma enfermidade que jamais eu pensei que eu poderia passar e sofrer. Eu não sairia daquele leito ali, foi 35 dias internado, entubado e 22 dias morto. É o símbolo da graça divina. Porque a palavra ali está nos dizendo aqui, em número 15, transborda da graça divina. Em 1 Timóteo, apóstolo Paulo escreve que a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor. Se você tem um amor em Cristo, creia, igreja. Creia, porque Deus é o que nos dá a graça. Não importa a hora, não importa o dia, quem determinou sobre a nossa vida foi Deus. Os nossos dias são contados, o nosso ano é contado. Tanto é que um ano passa rápido, são 365 dias. São 12 meses do ano. Tá, obrigada. Às vezes nós entramos em janeiro, esses dias, hoje já estamos fundando o mês de março. Passou tão rápido esses 3 meses que não entendemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que nessa tarde de hoje, como está o Senhor em 2 Reis 26, que o Senhor prolongou os dias do rei Ezequias. Acrescentarei os seus dias 15 anos das mãos do rei da Síria e livrarei a ti esta cidade. Apararei, né, por amor a ti. Deus tem um amor por nós, igreja. Então nós temos que ter fé e orar para que seja concedido e prolongado os dias nossos na nossa vida, nesta terra, porque da terra viemos, da terra vamos voltar. Eu fico alegre nessa tarde também, e a palavra diz que Mefibosete, né, tinha 15 filhos, e ele prolongou. Mefibosete foram alvo da graça divina.
15 anos. Todos teve o seu milagre. Será que você ou eu não tem esse milagre no dia de hoje? Que Deus está dizendo sobre a nossa fé, a oração e a ação. Qual é a sua ação de hoje, igreja? Aumenta teus dias pela oração, pela fé e pela graça. A graça está sendo concedida nessa tarde de hoje. A graça divina. Então voltamos. A fé, a oração e a ação. Deus é lindo. Deus é lindo em nossas vidas. Nós sabemos agradecer o milagre que Deus dá de nós acordarmos num dia e ter um minuto ali para poder agradecer. Senhor Deus, agradeço por esse dia de hoje. Agradeço pelos minutos, as horas. Esse fôlego de vida que nós estamos recebendo, que está vindo do céu. O oxigênio de Deus. Essa noite eu tive uma revelação. Estou acordado desde as 4 horas da manhã, preocupado na responsabilidade que a gente sai para a rua para poder fazer algo. E no decorrer passa desapercebido, sabe? Eu fiquei tão preocupado nessa responsabilidade. Falei, Senhor, Espírito Santo de Deus, não deixa eu esquecer. Pedi para a irmã Priscila, está me lembrando. E quando a gente tem uma responsabilidade de levar a palavra, de falar algo de Deus, temos que assumir que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Eu fico regozijado que esse texto também nos venha ser revelado no momento de Deus que prolonga por 15 anos de vida, o Ezequiel, né, que significa os 15. O número 15 simboliza a atividade da graça divina. E os anos atrás, muitas lições espirituais e a atividade da graça divina revelou a vida de Ezequiel, acrescentando 15 anos de vida. E eu creio que quem pode estar ouvindo isso, esta palavra, que os 15 dias simbolizam a palavra esta, a graça divina. Que ao mesmo tempo, merecidamente, a receber de Deus, concedeu gratuitamente, acrescentando as bênçãos sobre as nossas vidas. Assim diz a palavra de nosso Senhor Jesus em nossas vidas, que devemos ter fé e orar e ter graça para adquirir a graça divina. Eu fico regozijado que quando lá em Jeremias 33:3, a palavra de Deus vem dizer que a promessa de Deus em Jeremias, que nos deu nesse dia de hoje, eu tenho algo tão forte, igreja, perante a palavra de Deus, e eu fico regozijado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra em 3 fala assim, Jeremias 33:3, no versículo 3, fala, chama por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes, firmes, ocultas que não conhece. Então, quando Deus fala anunciar coisas firmes, grandes, Deus tem coisas grandes sobre nossa vida. Eu vejo um grande eco aqui no microfone aqui. Às vezes está me atrapalhando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito aí. Amém. A gente está ouvindo, pastor. Amém. E como Levítico, né? A palavra que foi concedida sobre a festa do tabernáculo do Senhor, né? Que era 15 do 7º mês. A palavra é tão forte, igreja, que eu comecei a meditar e comecei a chorar quando a gente adoece e fica sem saber se vai sobreviver, passar por essa doença. E quando eu penso na doença, eu passei por tanta peleja aqui em Rio Verde,
que às vezes a gente pensa em desistir, às vezes venhamos para uma cidade para falar, Deus tem o quê sobre nossa vida, né? Nós não podemos desistir, abaixar a cabeça. E várias enfermidades vieram sobre minha vida e Deus tem dado graça. Tem passado um processo sobre essa cidade aqui, perdi minha mãe, ela adoeceu no outro dia, liguei para ela no dia seguinte, meu irmão falou, a mãe, Deus recolheu, e eu não pude ir no velório, continuar a obra de Deus sobre esta cidade. Então nós não podemos abaixar a cabeça, porque não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. E eu fico feliz por esse dia de hoje, de poder ter essa oportunidade de saber que Deus tem um merecimento e a graça sobre as nossas vidas. Assim como Oséias 3:2 também, o profeta Oséias resgatou aquela mulher, né, que era infiel por 15 peças de prata, simboliza a graça divina com o seu povo infiel, que queria fazer algo. Quem não tem pecado atira pedra, né? Todos tinham, não poderia atirar. Muitos querem julgar nós de alguma coisa errante. O ser humano é apedrejado, é caluniado, mas não devemos abaixar a cabeça. Temos que prosseguir, porque a graça divina é Deus que nos dá nesse dia de hoje. É um merecimento sobre a nossa vida. Assim também é como Êxodo 15, né? As cortinas de cada lado do átrio do tabernáculo eram 15 povados. De cada uma cortina, a graça divina era extensiva e todos os homens ali eram regozijados do Espírito Santo de Deus. Então, esse número 15 nesse dia de hoje, por os 15 anos, eu sei que alguém está recebendo, como eu estou recebendo a graça divina, por 15 dias, por 15 anos, que seja o merecimento de Deus sobre nossas vidas. Se nós merecemos, é Ele que sabe, não é o ser humano. Às vezes queremos pedir tanta coisa para Deus, né, sem ter merecimento. Mas o merecimento quem dá é Deus. E passamos por tanta peleja nessa terra, porque o átrio, quando vem de um tabernáculo, temos que estar em santidade. E quando a palavra vem a falar, coloca a tua casa em ordem, porque o Senhor tem santidade. E eu creio que nós temos que ter a liberação para poder ter a salvação e buscar cada dia a graça divina. É a importância, igreja. A importância é servir o Senhor, ter fé, orar e continuar orando. Porque às vezes nós recebemos uma bênção de manhã e logo vem a peleja, mas tudo isso eu entendo porque já passei por experiência, porque nós não podemos ser crente preguiçoso. Aí vem a peleja de novo, para não abaixar a cabeça, ser um crente acomodado, sair do comodismo, porque temos que viver em constante oração. A oração move o coração. Em todo momento que nós temos fé, é oração. Oração e ação. Assim estamos recebendo a graça divina. Aqueles que estão ouvindo, aquelas que estão nos ouvindo nessa tarde de hoje, está recebendo a graça divina. Porque a palavra está dizendo. Amém, igreja? Amém. 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 Deus está dando um livramento. Viu? Glória a Deus. Deus está dando livramento Jesus, glória a nessa Deus. tarde de hoje. Glória a Deus. Porque a comemoração do seu livramento é o decreto, né, de Amã. Amã passou por tantas coisas. Ele foi curado. Não é de um dia por outro. É a fé, a oração.
Amém, igreja? Amém. Amém. Glória. Se passar daqui a procedência maligna, até aqui o Senhor nos permitiu. Amém. Eu não sei quantos minutos foi dado, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Lúcia Vieira fazer uma oração em favor do pastor João? Amém, igreja. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Senhor, você está orando pela vida do pastor João, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós diante de Ti, Senhor Jesus, e do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Colocamos, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Senhor, a vida do pastor João. Pai querido, que o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor, das suas necessidades, sabe, Senhor Jesus, de tudo que ele precisa. Entre com providência, Senhor Jesus, na vida do Teu servo, Pai. Cuida, Senhor Jesus, dos mínimos detalhes, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, vai de encontro, Senhor Jesus, com o Teu servo, Pai. Cuida da saúde, cuida do financeiro, cuida, Senhor Jesus, da sua casa, da sua família, Senhor Deus. Cuida, Jesus, de tudo, Pai, de todas as áreas da vida dele, Senhor Deus. Porque o Senhor conhece, sabe muito bem, Senhor. Cuida de todas as áreas, Pai. Pai de encontro, Senhor Jesus, cantar com ele, com a família dele, Senhor. Toda a família, Senhor, esteja abençoando, Senhor, esteja guardando, livrando de todo mal. Pai, vai abrindo portas, Senhor Jesus querido. Pai, fazendo, Senhor Jesus querido, tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode, Pai. Deus maravilhoso, e entregamos ele em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar de maneira especial, Senhor, a vida dele e das suas famílias, Senhor Deus. Cuida do ministério, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, que onde ele pisar, Senhor, Tua presença, Senhor Deus, faça presença na vida dele, que ele possa transmitir, Senhor Jesus, aquilo que na vida das pessoas, Senhor, que elas sejam alcançadas, Pai, pela palavra, pelos procedimentos, Senhor Jesus, Teu servo, Pai, que a palavra seja de edificação, o Senhor possa colocar palavras na boca dele, Senhor, para edificar vidas, Senhor, para salvar vidas, Senhor Jesus querido, tirar as garras do inimigo, Senhor Deus querido. Pai maravilhoso, nós Te pedimos, Senhor Deus, abençoa, Senhor Jesus querido, todo o Seu ministério, Pai. Ajude, Senhor Jesus, da graça, Senhor, da sabedoria, Senhor, cada vez mais. A unção do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida do Teu servo, Pai. Nós Te pedimos, Senhor Jesus querido, e já Te agradecemos, Senhor, porque grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Grande é o Senhor Deus, Pai. E o Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que tudo que nós pedimos em oração, o Senhor concede, Senhor Deus. O Senhor nos concederá, Senhor Deus. Por isso nós elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração nessa tarde, Jesus, em favor, Senhor, do Teu Filho amado, Pai, de toda a sua família, de todo o seu, aquilo, Senhor Jesus, que ele precisa e necessita, Senhor Deus, e em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa abençoar abundantemente, Senhor. No nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.